Termos da oração. O que são os termos da oração? São chamados termos da oração palavras ou grupo de palavras que possuem uma determinada função sintática na oração. Oração, sintagma verbal, ou seja, uma frase que se organiza em torno de um verbo. Só é uma oração se houver verbo. Quantos são os termos da oração? Dividem-se os termos da oração em 3 grupos hierarquizados, ou seja, dividem-se os termos da oração a partir da importância na oração de 3 grupos diferentes. Os essenciais, aqueles sem os quais não existe uma oração. Os integrantes compõem a oração, complementando o verbo ou o nome. E os acessórios, que dão uma informação a mais à oração. Os termos essenciais. Uma oração pode ser dividida em 2 termos essenciais, o ser e a informação. O ser, chamado de sujeito, é o ser sobre o qual se dá uma informação. A informação dada ao sujeito chama-se predicado. É o termo que contém o verbo. Se não tiver predicado, não tem oração, porque se não tiver verbo, não é oração. Classificação dos sujeitos. Sujeito escrito. Simples, quando apresenta só um núcleo, a multidão fugiu. Multidão, embora sendo uma palavra que indica um coletivo de pessoas, tem uma palavra só, portanto, o núcleo é simples. Composto, quando apresenta mais de um núcleo. Neste caso, os núcleos são separados por pontuação ou conjunção. A mulher e seus gatos sumiram. Núcleo 1, mulher. Núcleo 2, gatos. Se tivéssemos mais de 2 núcleos, teríamos uma pontuação separando e ao final encontraríamos uma conjunção. Por exemplo, Maria, vírgula, Teresa, vírgula, Joana, vírgula, e Ana, e a conjunção, sumiram. Vírgulas, pontuação e conjunção. Classificação dos sujeitos existentes não escritos. Eles podem ser ocultos ou indeterminados. Oculto, aquele que não tem um núcleo escrito, mas reconhecemos por se tratar de quem fala, primeira pessoa, ou de quem se fala, com quem se fala, segunda pessoa. Ou porque já foi citado anteriormente. Cheguei cedo. Quem cheguei? Eu. Quem está falando? Ou o narrador de um texto. A turma viajou. Foi para uma excursão. Quem foi para uma excursão? A turma, citado na oração anterior. Indeterminado, não está escrito e não identificamos por se tratar da terceira pessoa, que não está presente na conversa. O verbo pode estar na terceira pessoa do plural. Falaram da democracia. Alguém falou, né? A terceira pessoa, não está aqui, eu não sei quem falou. Falaram da democracia. Perceba a terminação verbal da terceira pessoa. Falaram. Ou estar na terceira pessoa do singular mais ser. Fala-se da democracia. Podemos também encontrar os sujeitos inexistentes, quando não há um ser a quem possa atribuir a ação verbal. Os verbos são impessoais, ou seja, não se flexionam para indicar pessoa, permanecem na terceira pessoa do singular. A exceção é o verbo ser, indicando horas ou distância, que vai para a terceira pessoa do plural. Então, sujeito inexistente, os verbos permanecem na terceira pessoa do singular. Vamos a algumas regras. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Ventou muito. Choveu ontem. Trovejou bastante. Chover, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer são verbos que indicam fenômenos da natureza. Verbo fazer ou haver, indicando o tempo passado. Faz anos que ele se foi, há anos ele sumiu. Verbos estar, fazer, haver, ser, indicando clima. Está frio, está quente, faz calor. Verbo haver, indicando existir ou acontecer. Exemplo de existir. Há flores aqui. Eu poderia substituir o há pelo verbo existe. No caso do existe, iria para o plural. Existem flores aqui. Acontecer. Houve manifestações. Se eu substituísse pelo verbo acontecer, o verbo iria para o plural. Aconteceram manifestações.
Como o verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, fica na terceira pessoa do singular, ou seja, é um verbo impessoal, né? Não pode ir para o plural de forma alguma, senão rompe uma regra da norma culta ou da gramática, né? da língua padrão. Verbo ser indicando hora, são 10 horas, ou distância, até lá são 50 metros, 3 metros, 4 quilômetros, são. Classificação do predicado. O predicado se classifica de acordo com o verbo. Verbal, se for um verbo de ação. Neste caso, o núcleo do predicado é o próprio verbo. O garoto viajou ontem. O verbo viajou é a essência da informação, logo é o núcleo. E o garoto viajou. Nominal. Quando o verbo é de ligação ou estado. Neste caso, o núcleo será o termo que consiste a informação, que é um nome. Exemplo: como é que ele está? Ele está triste. Poderia ficar sem o estar. E ele? Triste. A informação principal é o nome triste. Por isso, predicado nominal. Predicado verbo nominal. Quando tem um verbo de ação e um nome como núcleos. Exemplo: ele chegou cansado. O verbo de estado, neste caso, está implícito, ou seja, ele chegou e estava cansado. O verbo estava fica implícito na oração.